Vem comigo a partir de agora, porque uma briga entre vizinhos terminou de forma trágica em São José dos Pinhais. Seguinte, o animal de estimação do seu Antônio, que morava na frente da casa do Sandro, vivia fugindo e indo para o quintal do vizinho, comia ali a ração dos animais de estimação dele. Isso gerava muita discussão entre eles. O seu Antônio já tinha feito até alguns boletins de ocorrência contra Sandro por ameaça. Mas nessa semana, o idoso decidiu resolver a treta da pior forma possível. Ele atirou no peito do vizinho. A bala acertou o peito, então, de Sandro, perfurou o pulmão. O rapaz foi levado em estado gravíssimo para o hospital, mas infelizmente ontem ele não resistiu e morreu. Sandro Ferreira, de 34 anos, morreu. E nós conversamos ontem com a Rosângela, esposa do Sandro. Olha só o que ela falou. A justiça vai ser feita, se Deus quiser, porque Deus é pai. Ele vai ser preso, não é porque ele é de idade que ele vai ficar impune isso daí, não. Eu não vou deixar. Eu entendo essa mulher, ela quer justiça. Continuamos nessa história, viu? Porque ontem nós ouvimos também o seu Antônio, idoso de 62 anos, que atirou contra o vizinho. Olha só o que ele falou para a nossa equipe de reportagem. Arrependido? Pedras na casa dele, vinham triste. Ele teve que revidar. Você procurou a polícia várias vezes para denunciar o vizinho? Vezes, só isso. Silêncio. Procurou várias vezes a polícia, né, seu Antônio? Isso, ele procurou inúmeras vezes a polícia. Ameaçou ele, na verdade, esse rapaz de 30 anos de idade, no gozo da sua postura física, ele xingava ele, o ameaçava, inúmeras vezes intoxicou o seu cachorro ali, tentando envenená-lo, jogando pedra na sua casa, e evidentemente que essa situação chegou no limite. É claro que nós lamentamos muito que essa briga entre vizinhos tenha chegado a essa proporção. Seu Antônio, o senhor não é um assassino, seu Antônio? Nunca atirou em ninguém? Teve a necessidade da arma? Gente, nós estamos falando de uma situação de vizinhos de briga que tomou uma proporção absurda. Nós estamos falando de um óbito, de uma morte, de um homicídio que aconteceu em São José dos Pinhais, lá no bairro Del Rey. Não tem como compreender, afinal de contas, uma pessoa morreu por briga de cachorro, de ração. Ontem eu estive em São José dos Pinhais, conversei com o delegado Fábio Machado, que está à frente dessas investigações, que está investigando esse caso. Inclusive chamou a atenção, obviamente, também a nossa audiência comentou isso, que o senhor Antônio esteve na delegacia de forma espontânea, teria teoricamente conversado ali com os investigadores, com o delegado e saído pela porta da frente. E não tinha ainda 24 horas depois do homicídio acontecido, ou seja, ele poderia ter sido talvez ali detido em flagrante. Mas eu conversei com o delegado que explicou por que isso não aconteceu, olha só. O inquérito passa a ser por homicídio qualificado consumado nesse caso. Vamos ouvir as testemunhas dos fatos, analisar o que aconteceu. O indiciado compareceu aqui, ele está na condição, por enquanto, de suspeito. Compareceu à delegacia com seus advogados, foi intimado para que posteriormente a gente possa ouvi-lo, mas primeiro, seguindo o rito da investigação, temos sim que ouvir as testemunhas. Precisamos sim reunir os elementos de convicção já disponíveis, materializar tudo isso, para na sequência ouvir o interrogado. Caso seja apresentado o motivo de prisão preventiva, sim, será representado pela prisão preventiva dele. Então é o seguinte, o seu Antônio se apresentou de forma espontânea na delegacia. A investigação ainda estava preliminar, as testemunhas, a principal testemunha nesse caso, a Rosângela, que é a esposa do Sandro, ainda não tinha sido ouvida oficialmente. Então, a partir desse momento, ainda não tinha como prender o seu Antônio. Ele ainda não foi nem ouvido, ou seja, ele não foi interrogado na delegacia, não tem um inquérito. A partir de agora, então, ele foi intimado oficialmente, terá que voltar à delegacia, vai prestar depoimento e a partir daí, se for o caso, se for o entendimento do delegado, pedir a prisão preventiva. Há uma grande possibilidade dele responder esse processo em liberdade a partir de agora, né, pela idade, por ser réu primário, talvez até mesmo ter os boletins de ocorrência a favor dele, porque essa briga já vinha se estendendo de alguma forma. Acredito, na minha leiga opinião, que acho um pouco provável que caracterize uma legítima defesa nesse caso. Porque ele chegou para o carro e atirou contra a vítima, impossibilitando até mesmo algum tipo de defesa. Acredito assim que a justiça vai entender dessa forma. Vamos continuar acompanhando essa história, viu?